Você quer investir para o futuro, mas seu portfólio ainda está preso ao passado. Essa é a situação de muita gente que não atualizou a cabeça ao novo regime de crescimento moderado, inflação ainda teimosa e juros que descem mais devagar do que o mercado gostaria. O Brasil tem entregado um 2025 resiliente, mas sem exuberância, e tem para 2026 um crescimento esperado mais baixo do que o deste ano e com um pano de fundo global menos favorável do que aquele que embalou a alta dos ativos entre 2020 e 2021. Eu sou o Alê e hoje você vai entender como reposicionar seu portfólio agora, antes que 2026 cobre um preço por inércia. Vamos alinhar cenário, identificar oportunidades que seguem pouco precificadas, calibrar risco de forma prática e, principalmente, traduzir tudo isso em execução disciplinada. Ao final, você sai com um plano claro para agir e não apenas com ideias soltas. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e vem transformar sua vida com investimentos. Vamos começar pelo que muda estruturalmente. Globalmente, a projeção do FMI para 2026 aponta crescimento ao redor de 3,1% e um mundo que desacelera gradualmente frente a 2024 e 2025. A mensagem central é que a economia segue resistente, mas sem folga, e que os efeitos de protecionismo e mudanças de política comercial podem demorar a aparecer nos dados e, quando aparecem, tendem a reduzir a velocidade de cruzeiro. Em outras palavras, 2026 não é o ano para contar com vento de cauda indiscriminado. É o ano para separar alfa de beta. Para o investidor brasileiro, isso significa que depender exclusivamente de ciclos internacionais pode gerar frustração se a seleção setorial e a gestão de risco não forem afiadas. No Brasil, a fotografia é de um 2025 que desacelerou ao longo do ano e de um 2026 que deve crescer menos que 2025, com inflação bem comportada em relação ao pico, mas ainda acima da meta nas expectativas do mercado, o que torna o ciclo de juros mais lento e conservador. O próprio Banco Central registra expectativas focos acima de 3%, que é a meta, para 2025 e 2026. E os relatórios mais recentes indicam que o processo de desinflação avança, porém sem espaço para cortes agressivos que reacendem desequilíbrios. Em prática de portfólio, isso significa que a renda fixa segue relevante, mas o retorno fácil via carrego tende a diminuir, abrindo espaço para prêmios em crédito selecionado e para uma volta gradual do apetite por risco em bolsa, desde que ancorado em qualidade de lucros e catalisadores reais. Quando você olha para 2026, procure sinais que já são observáveis hoje, não promessas. 2 eixos merecem atenção. O primeiro é o das cadeias reais da economia brasileira, onde consumo e investimentos aceleram, mas não colapsam, e onde políticas de infraestrutura e energia continuam girando capex, ainda que com idas e vindas fiscais. Isso preserva bolsões de demanda em serviços essenciais e em subsetores ligados à logística, saneamento e energia, inclusive transição energética. Áreas em que contratos de longo prazo e regulação previsível ajudam a sustentar o fluxo de caixa. O segundo eixo é o da integração externa com inteligência. Em um mundo de crescimento mais fraco e comércio menos cooperativo, empresas e ETFs expostas a cadeias resilientes tendem a se destacar. O pano de fundo de 2025 já apontou essa direção. O Brasil acelerou o investimento privado em 2024 e sustentou boa parte em 2025. A leitura para 2026 é continuidade com menos ímpeto, que valoriza a seleção de casais qualidade e preço em vez de apostar no índice cheio. Diversificar em 2026 não é pulverizar por pulverizar. Com crescimento global moderado e riscos de comércio mais duro, a camada internacional do portfólio precisa ser pensada para reduzir risco país e capturar tendências específicas, e não como um gesto genérico de ter dólar. Use a renda fixa global de vencimentos curtos como colchão para a volatilidade de ações lá fora. Avalie a exposição a índices amplos de qualidade e complemente com temas que você tenha convicção fundamentada. Por exemplo, infraestrutura digital, semicondutores e software de produtividade ligados a IA, que eu tenho falado nos últimos vídeos, mas evitando pagar caro por histórias já esticadas. Internamente, mantenha uma espinha dorsal de renda fixa que respeite a curva e sua necessidade de liquidez, mas aceite que o carrego tende a render menos do que em 2024 e 2025.
A transição para 2026 pede uma mistura de crédito de alta qualidade, posições táticas em pré-fixados quando a simetria surgir e, principalmente, pessoal, um bloco de renda variável disciplinado com casos onde o lucro cresce mesmo se o PIB decepcionar. A mensagem macro sustenta essa postura. Projeções recentes ainda colocam o Brasil crescendo acima de 2% em 2025 e algo menor em 2026, com a inflação convergindo devagar, o que é coerente com seleção fina e não com tudo sobe. Mercados em 2026 vão continuar reféns de um equilíbrio sensível. Crescimento suficiente para sustentar lucros, mas não tão forte a ponto de reacender a inflação e exigir juros mais altos. Desinflação suficiente para permitir juros menores, mas não tão rápida que denuncie fraqueza real da demanda. Quando você observa as expectativas de inflação doméstica acima da meta, percebe por que a autoridade monetária não promete uma queda livre da Selic. E quando olha as projeções globais, entende por que múltiplos associados em ações exigem crescimento genuíno de lucros, não apenas re-rating. Se você montar o portfólio só com base em manchetes, vai comprar histórias lindas no topo do ciclo de narrativa e vender qualidade quando a manchete azedar. Em 2026, precificação justa com execução previsível tende a bater promessas hiperbólicas. Agora vamos à parte operacional para quem investe de verdade. Primeiro, estabeleça a função de cada bloco do portfólio. Proteção de capital e liquidez, geração de renda, crescimento real e assimetria. Segundo, defina limites que evitem que o único tema contamine o todo. 2026 promete volatilidade de manchetes e concentração excessiva custa caro na hora errada. Terceiro, ajuste a cadência de revisão, trimestral para alocação estratégica e mensal para tático, com gatilhos objetivos como deterioração de margem, revisão de guidance, quebra de covenants em crédito ou mudança de regime de política monetária. Quarto, trate diversificação internacional como ferramenta de risco e de retorno, não como amuleto. A depender de como 2026 abrir para juros nos Estados Unidos e Europa, a parte curta da renda fixa global pode servir como estabilizador para liberar risco em ações de qualidade. Quinto, anote cada decisão de investimento, pessoal, por que entrou e o que o faria sair. Quem não escreve, terceiriza a convicção para a opinião dos outros. Saber o que fazer e fazer são coisas diferentes. O investidor que performa em ambiente de crescimento moderado é o que executa micromelhorias de forma consistente. Rebalanceia quando o desvio fica relevante, corta a tese que quebrou premissa, reforça vencedores que continuam entregando e não se apaixona pelo preço de compra. Em 2026, esse conjunto de hábitos vale mais do que previsões heróicas de macro. O Brasil entra num ano com alta estabilidade relativa, inflação em trajetória de acomodação e juros que caem devagar. O mundo entra com crescimento em desaceleração suave e comércio mais difícil. Esse não é um ano para torcer, é um ano para operar. As projeções oficiais de casas independentes ajudam a calibrar a bússola, mas é a sua rotina de execução que transforma essa bússola em resultado. Se você chegou até aqui, você já tem um mapa prático para 2026. Cenário global de crescimento menor que exige seleção, Brasil moderando o passo com a inflação que ainda pede cautela, oportunidades concentradas em cadeias reais com contratos longos em tecnologia que aumenta a produtividade, diversificação internacional com função clara, renda fixa menos generosa que em 2024 e 2025, porém ainda útil como base, e uma disciplina de execução que não terceiriza decisão para manchete. Nada disso depende de adivinhação, pessoal. Depende de preparar o portfólio hoje para o ano que vem. Se esse roteiro te ajudou a organizar o plano, deixa o like, se inscreve e compartilha com quem investe. E me conta nos comentários qual ajuste você vai implementar primeiro. Até o próximo vídeo e bons investimentos!